Boa noite a todos. Agradecer o convite do Flive, né, por estar participando desse bate-papo aqui. Eu sou Orlandelli, eu trabalho com cartoon, com quadrinhos, e hoje a gente vai falar sobre quadrinhos, escrita, literatura, e como que é esse universo de histórias em quadrinhos, né? O Flive convidou dois grandes nomes da atualidade, envolvidos nessa área, que trabalham com quadrinhos e vivenciam isso todos os dias. Então, eu tenho o orgulho de chamar aqui para cima André Damer e Alexandra Moraes. Bom, para começar, né, o nosso bate-papo aqui para falar sobre quadrinhos, eu acho interessante a gente ressaltar que história em quadrinho é uma linguagem, né, diferente de literatura. Então, quando a pessoa quer se expressar de alguma forma, ela tem que escolher um tipo de linguagem. Pode ser escrita, pode ser artes plásticas, alguma coisa. Gostaria de saber dos nossos convidados que o motivo que levou eles a usar os quadrinhos, a tira, né, esse formato para se expressar. Pode começar com o André Damer. Boa noite. Eu, propriamente, foi por acidente mesmo que eu comecei a fazer quadrinho. Comecei tarde, né, com 27 anos. Antes disso, não tinha um projeto dentro de artes visuais para quadrinho. Em algum momento, eu saí da faculdade de desenho industrial. Eu estava bem feliz com a questão da carreira, inclusive terminei o curso porque meus pais pediram, né, porque eu queria abandonar o curso no final. E eu sabia que não era design, né, desenho industrial, eu não queria fazer embalagem de sabonete, enfim. Acho que terminei muito por pressão dos pais, assim, e jamais exerci também a profissão. Existiu ali, em algum momento, quando saí para o mercado de trabalho, né, que vocês sabem como é que é a chantagem que é imposta em cima dos jovens que estão saindo para a rua, né, da faculdade para a rua, em ganhar dinheiro, em ter uma carreira. E aí eu experimentei, enfim, trabalhei em jornal, fiz infografia, né? Então, se o Romário quebrava o joelho, eu tinha que botar o joelho, mostrava como era o joelho do Romário. E sofria muito, obviamente, né, que é muito técnico, né? Uma área muito técnica, assim, ao contrário do que os professores de desenho industrial falavam, né? Ah, vocês vão ter uma profissão criativa nos primeiros períodos. Mais tarde a gente vai ver que o desenho industrial é uma profissão muito rígida, dura, né? Cheia de norma. E logo eu vi que não me adaptaria. Eu comecei a fazer quadrinho mais para os meus amigos mesmo, né? Tinha uma lista de 25 pessoas em 2001, e aí eu publicava, subia para o site. Eu sou autodidata, né? Então eu também aprendi a publicar na rede, na época em que não existiam essas ferramentas todas, WordPress, Thumb, só existia HTML mesmo. Então eu escrevia em HTML uma página, botava a imagem, né, que era a tirinha, e subia e contava para os meus amigos. Eu acho que eu passei um ano publicando quadrinho dessa maneira, né? Eu tinha uns 25 leitores, né? Todos amigos, assim, né? E aí, passado um ano e meio, alguém me escreveu do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, um jornal que já morreu, inclusive, como outros vão morrer também em jornal de papel. E aí me falaram, você gostaria de publicar aqui com a gente? E aí achei que era um amigo meu passando trote e tudo. Pensava que nunca, inclusive até aquele momento, eu nem imaginava que era possível publicar na mídia grande, né? Que naquela época, em 2002, 2003, só existia Recruta Zero, Agar, né? Esses quadrinhos que vêm dos syndicates americanos, né? Que os caras compram os direitos sobre a obra e vendem para 500 jornais diferentes em volta do mundo, né? Só que o Ziraldo tinha entrado no Jornal do Brasil
nesse ano de 2003, e ele resolveu colocar quadrinhos brasileiros, e alguém disse a ele que tinha alguém publicando na internet. Eu, na verdade, fui um dos primeiros a publicar na rede. Que bom que não fui o único e que depois vieram outros, né? A gente tem uma safra excelente de quadrinistas hoje, muito jovens. A Alexandra é uma que representa melhor tudo isso. Acho que ela tem que falar um pouco sobre a história dela, que a minha, eu já sou meio um dinossauro da internet. Oi, boa noite. Para mim, apesar de ter começado muito depois, foi uma história parecida, assim, de um quadrinho que foi feito para os amigos, que começou a circular numa lista e que, de repente, eu falei, vou colocar isso aqui num site. Eu tinha um blog na época, não era o Tumblr que eu tenho hoje. Eu fiz, sei lá, 10, poucos daqueles quadrinhos, já era o Pintinho. E eu parei, até que, um ano depois, eu resolvi resgatar aquilo e transformar num site, que era o Pintinho, sistematizar a produção, passar a fazer. E aí eu tive a sorte de ter tido uma resposta positiva, assim, das pessoas, porque, para mim, era uma bobagem, uma piada minha mesmo, que talvez não interessasse a mais ninguém. E interessou, eu me senti bem com aquilo, com a resposta das pessoas, e vendo que eu não estava jogando aquilo ali para o nada. E foi assim que eu comecei a fazer, assim, com o traço que me é possível, que é um traço bem rudimentar, mas tentando fazer daquilo realmente um suporte para esses microtextos que eu coloco ali, que eu não encontrava um outro meio onde jogar, né? Então, viraram os meus quadrinhos, a partir dessa união ali, de um desenho que eu formulei um dia, e das situações que foram se renovando, né, à medida que eu ia reproduzindo ali, tentando buscar umas questões novas para aqueles dois mesmos bonecos que ficavam se repetindo. Então, foi como nasceu, assim, e numa ferramenta com a qual eu já era familiar, que é o Paint, que é um programa que tem em qualquer computador e que tem o Windows, e onde eu já fazia muita coisa, mesmo quando era criança, assim. Eu comecei a mexer no Paint com 11 anos, 12 anos, fazia o jornal do meu cachorro, fazia as coisas que eu gostava de ver, bobagem mesmo. E aí, muito tempo depois, também com essa mesma idade, tinha acho que 26 ou 27 anos, foi que eu criei os personagens e passei a fazer isso com alguma frequência. Não com a frequência colossal que o André consegue cumprir ali, né, de todo dia ter tira, mas, de alguma maneira, alguma frequência eu procuro manter, assim, que seja alguma vez por semana, não sei direito que dia, mas uma hora sai alguma coisa. O trabalho da Alexandra levanta uma questão bem interessante, assim, porque, às vezes, não sei se é o caso do André, mas a gente ministra oficina, né, de quadrinhos, o pessoal chama a gente para fazer alguma coisa. A primeira coisa que o garoto, né, vai lá fazer, ele quer aprender a desenhar para fazer quadrinhos, né. No caso da Alexandra, ele tem um trabalho fantástico, assim, super completo e dentro das limitações. Não é aquele traço de anatomia, o cara tem que estudar proporções, né, o que faz até pensar até que ponto a pessoa tem que ficar tão bitolada naquela coisa de eu vou ter que estudar proporção, luz e sombra, para poder fazer quadrinho. Tem que separar as coisas, acho que é isso, né? Até que ponto o estudo técnico te impossibilita de você entrar na área ou não. Dependendo do trabalho que você faz, nada, né? Acho que o importante é o conjunto. Você acha que a parte técnica, assim, a escola cria cartunista ou não? Então, o que eu acho da Alexandra, muitos de vocês devem falar, nossa, essa menina conseguiu fazer quadrinho e vai publicar um livro agora,
fazendo quadrinho no Paint, né? Paint é um programa rudimentar de computador. As pessoas, normalmente, os profissionais, várias aspas, né, trabalham com Photoshop. A Alexandra, ela é filha, assim como Cersibon, Wagner e Beethoven e outros dessa geração de quadrinistas, do Volinsky, né, lá atrás, né, dos anos 50, que, talvez do Enfio, que foram pessoas que entenderam que o traço ele é nato, né? Eu sempre digo que o desenho é que nem cu, né? Cada um tem o seu. Então, é importante você aceitar o que você tem, né? No caso da Alexandra, isso ainda é mais evidente quando ela mostra que quem manda na ferramenta é ela, né? E não a ferramenta manda nela, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos de pintura no Rio de Janeiro, quando eles falam, eu vim da Belas Artes e para você fazer linha com o pincel, você tem que usar o pincel pontudo. Para você pintar superfícies inteiras, você tem que usar o pincel chato, né, o pincel quadrado. Isso é uma grande bobagem, porque quer dizer que um pincel está mandando numa pessoa, né? Quando a gente sabe que, na história da arte, Jackson Pollock pintou sem pincel, né? Ele pintava com um cabo de vassoura mergulhado num balde. Vocês têm que entender que uma forma de expressão não pode se ficar presa à técnica, né? A técnica é importantíssima, importantíssima. Sombra, luz, enquadramento, perspectiva, né, e outros fundamentos do desenho, para quem quiser, muito bem, que aprenda, né? O problema são essas pessoas que ficam engessadas dentro da técnica, né? E isso acontece na Escola de Belas Artes, que destruiu muitos artistas em vez de formar artistas, né? Porque eles entram naquele sistema da técnica e ficam andando em labirinto para sempre, né? O lado criativo deles se sufoca, porque, no final, acabam formando a Belas Artes, né, do Rio de Janeiro, a UFRJ, acaba formando, a cada bimestre, né, um monte de pintores, que eu chamo de pintores de feira hippie, que no Rio de Janeiro tem uma chamada feira hippie, e aí você vê uns desenhos em carvão do Brad Pitt, parece um robô, né, todo duro, e você vê claramente que ele entendeu o carvão, ele sabe o carvão, mas ele não achou um meio de expressão verdadeiro, não achou o próprio traço, né? Essa é uma luta constante nossa, né? Não copiar ninguém, não tentar ser o Angeli, não tentar ser o Laerte, porque só faz bom Angeli uma pessoa, o Angeli, né? Só o Angeli pode fazer Angeli, ninguém mais. Então, a referência é importante, é muito importante. A figura do mestre é importante, talvez, né? Mas você não pode ficar preso a isso, né? Tem que ter um momento em que você se liberta disso e fala, não, agora eu vou fazer o meu trabalho, eu estou pronto para fazer. O mundo inteiro vai dizer que você ainda não está pronto. Quem tem que dizer que você está pronto é você mesmo. Assim. Existe um academicismo que é pernicioso assim, para a formação das pessoas, sabe? Tem um limite, a técnica tem limite, né? Nós não somos cirurgiões, nós somos pessoas que fazem arte. A partir do momento que você aceita que as suas limitações, essa é uma forma de virtude, conhecer as suas limitações. Eu acho que é por isso que a Alexandra conseguiu fazer tão bom roteiro, tão bom quadrinho, porque ela entendeu a limitação dela e encontrou um lugar de expressão dela. Ao contrário de muitos outros, né, que envelhecem apegados à técnica, e não encontram um lugar de expressão verdadeira, né? Porque a arte não é técnica a arte, né? Inclusive, as pessoas que entraram para a história da arte, eu posso citar aqui dezenas de artistas que são reconhecidamente importantes para a história da arte, que jamais frequentaram a escola, né? Paul Cézanne, Van Gogh, Pablo Picasso, todos esses, inclusive, tentaram entrar para a academia e lhes foram negados o direito de estudar, né? Porque, naquele momento, pareciam que não poderiam exercer artes por falta de mão, seja lá o que for isso. Eu acho que tem limitações, né? A gente trabalha
dentro das limitações, tentando expressar ao máximo, mas no meu caso, eu sinto falta, às vezes, de, poxa, mas se eu desenhasse melhorzinho aqui, eu poderia criar uma situação tal que talvez... Aí eu vou lá e tento criar do meu jeito, com os meus recursos, mas talvez ele seja limitado por isso, talvez ele atinja menos gente, porque talvez eu pudesse resolver essa situação em um quadrinho, eu tenho que fazer 3 ali, com o texto, explicando e tal. E aquilo, enfim, não tem uma... Às vezes a pessoa não quer ler quadrinho, não está interessado naquilo, quer ver um desenho e tá bom. Ou o desenho tem, né, tem quadrinhos muito legais, sem palavra nenhuma, e o meu é um quadrinho quase verborrágico, assim, ele tem muita palavra, às vezes eu consigo ser mais concisa, mas ele, em geral, é um quadrinho de palavras, assim. E eu demorei muito tempo para reconhecer ou para admitir, assim, ainda com um pouco de vergonha, que aquilo, sim, era uma história em quadrinhos, assim, porque, para mim, era só uma história com os meus personagens e, enfim, que não era digna de ser chamada de história em quadrinhos. Mas eu acho que tem gente que usa bem a técnica, que tem gente que fica vazio, né, se perde mesmo no desenho, que não faz muito sentido. E, enfim, no meu caso, eu tento fazer o máximo com aquele pouquinho, né, porque é realmente difícil, às vezes, mesmo para colocar tudo o que eu gostaria ali nas minhas condições. Então, é bom ter técnica, eu acho. Assim, vendo de fora, eu acho que poderia ser uma coisa positiva. Assim. Não é essa a questão se é bom ou se é ruim. O que eu falo sempre é que a gente vive um mundo agora em que parece que essa figura do artista, né, que está sempre num lugar acima dos outros, né, mortais, assim, e que o artista é uma pessoa privilegiada, que ganhou um dom, né? Essa é a história que contam para vocês. Na verdade, vocês sabem que as crianças até 5, 6 anos de idade, se você colocar música para a criança, ela vai dançar, né? Qualquer criança. E se você der um lápis na mão dela, ela vai desenhar. Qualquer criança. Isso quer dizer que o desenho, assim como a música ou a dança, é nato, né? Ela nasce com a gente. Em algum momento, por formação de cultura e por uma questão curricular, né, eles tomam isso de vocês e falam, não, agora chega de brincar de desenhar. Você tem que aprender ciências, biologia e religião, inclusive, né, que se mantém mais do que as artes dentro das escolas. Por que isso? Por que desenhar é coisa de privilegiados, né? E não se é alguma coisa que nasce com a gente, que é natural desde o início? Porque é um sistema perverso que diz que esse mundo é construído para a técnica, né? Para a indústria, para construção das coisas palpáveis, né? E não da construção de um mundo feito para voltar para as artes mesmo. Já existiu civilização voltada para a arte. A gente conhece algumas na história do homem em que a grande maioria das pessoas mexia com arte. É por isso que tem tanta gente que é médico e queria tocar guitarra, né? E aí sofre, tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer. É por isso que tem tanto engenheiro que sabe que é pintor e não pode ser pintor. É uma questão de orientação mesmo, né? Sempre tem alguém falando, você vai morrer de fome, não faça teatro, né? Você vai morrer de fome, você não pode desenhar. E o desenho passa a ser, nesse sentido, a coisa que mais causa vergonha para vocês, né? Se eu sentar do lado de qualquer um de vocês que seja leigo e falar, olha, desenha uma bicicleta, vocês vão se sentir oprimidos, assim, de fazer um desenho na frente de outra pessoa. Isso é terrível, né? Porque
o desenho é uma forma de expressão ampla, né? Ela ensina muita coisa. O desenho é muito parecido com o xadrez. Ele ensina muitos fundamentos, né? Ele ensina a enxergar, ensina a perceber o outro, ensina a perceber o mundo de outra maneira. É incrível como não se incentive durante toda a vida, né, a música e o desenho. O que eu acho é que, por exemplo, se você pegar uma sala fechada branca e colocar uma folha de papel no chão, um lugar sem móvel nenhum, só uma folha de papel e uma caneta, e você levar uma criança de 5 anos para essa sala e fechar a porta, daqui a 1 hora, quando você voltar, ela vai ter desenhado a folha, o chão e a parede. Se você levar um adulto que foi educado, né, dentro das nossas regras de educação, e deixá-lo com a mesma folha em branco e uma caneta, e fechar a porta, quando você voltar daqui a meia hora, ele não vai ter feito nada. E aí você pergunta, por que você não fez nada, né? Não desenhou nem no chão, nem na parede, nem no papel? E ele vai falar, ué, porque você não disse o que era para eu fazer. Isso é que é o mais terrível, assim, como a gente vive cercado de normas e de condições, né? Quando, na verdade, um violão pode tirar muita angústia, né? A insônia, a depressão, um lápis ou um pincel pode resolver muita coisa que hoje quem resolve é a farmácia, né? A gente sabe da epidemia de Ritalina que o país está vivendo, né? O segundo remédio mais vendido no país hoje é a Ritalina. Por que as pessoas estão se drogando tanto, né? Não existe outro caminho para você conseguir dormir, para você conseguir acordar. Então, também podemos conversar sobre isso mais, sabe? Se não existe uma outra alternativa, que passa pela dança, passa pela escrita, ou mesmo pelo desenho. Só continuando um pouco nessa coisa do traço, de melhorar a arte ou não, eu sempre cito o Adão Iturrusgaray, quando tem esse exemplo, que ele estava indo por um caminho de um traço mais certinho, né, com volume, e, de repente, ele deu um foda-se para tudo isso e começou a desenhar do jeito que ele desenhava antes, que era a influência do Volinsky, que ele sempre fala. A conversa que ele teve, que é o momento pior da carreira dele, foi quando ele estava tentando ter um traço que ele não tinha, na verdade. Ele estava forçando, né, forçando. O Alan Sieber fala disso, né, desenhar com o lado externo do cérebro, né, quando ele brinca com isso, que desenhar com o lado esquerdo do cérebro, direito do cérebro, ele fala desenhar com o lado externo, não pensar, deixar a mão mole, né, desenhar cansado, desenhar sem dormir, até entender que tem um desenho ali na forma pura, que é funcional, sabe? Que é muito melhor do que esse desenho duro, preocupado. Eu acredito muito nisso. O Alan também abandonou essa escola, né, do desenho bonitinho. Eu não abandonei, porque eu nunca entrei nessa escola, inclusive. Eu também não. A única vez que eu fiz escola de desenho, quando entrou na parte de desenho artístico, ele chegou e falou, acho que você não nasceu para ver o mundo dessa forma, assim, faz do jeito que você... E escola de artistas já é, por si só, uma contradição, né? Você imagina só se uma palavra combina com a outra. Como se a UFRJ, como eu falei, pudesse liberar a cada 3 meses mais 40 artistas. Mais 40 artistas, mais 40 artistas. Como é que pode uma estrutura de Estado, federal ou mesmo privada, fabricar artista? Isso não existe, né? Isso faz parte desse mito que eu falei, porque, na verdade, vocês podem rir de mim, mas todos nós somos, né? Apenas alguns se deram o direito e falaram, não, eu posso desenhar, eu posso escrever, eu posso pintar, né? Eu acredito que aqui todos nós temos alguma forma de expressão em arte, porque eu acho que é do ser humano mesmo, é um traço nosso. Outro caso bem engraçado que tem desse mesmo assunto é do João Montanaro, né, o chargista da Folha lá. Diz que quando ele tinha, hoje ele fez 17, acho que foi ontem, não sei. Está com 16 ou 17, sei lá, muito novinho. Com 11 anos de idade, ele foi numa dessas feiras de quadrinhos, ele mostrou o portfólio para o Gualberto ou para o Jal, não sei. E ele já tinha uma identidade no traço, ele já tinha alguma coisa que hoje ele já está bem melhor. O conselho que o Gual deu para ele, para o pai dele estava junto com ele, falou assim, não coloca ele numa escola de desenho, senão ele vai perder isso.
E, pelo visto, ele seguiu o conselho e deu super certo, né? Que ele evoluiu para caramba. E mais do que o traço, é um Não, que é tem um comentário ali prematuro, muito Nossa, perspicaz. ele Ele é com incrível. 16 anos consegue, né, ter uma maturidade no trabalho que é Porque como é que fantástico. fazem no Rio de Janeiro? Existem alguns cursos de desenho, picaretas, né? Um deles é o Oberg, eu posso falar aqui tranquilamente, me processe se quiser, porque não será a primeira vez. O que faz o Oberg? Você coloca seu filho lá de 14 anos, que você vê que ele tem algum talento para o desenho, ou que gosta de desenhar, e aí eles quadriculam uma folha de papel, e aí quadriculam a foto da Mona Lisa, e aí falam, o que tem no primeiro quadradinho? Uma curva. O que tem no segundo? Uma reta. O que tem no terceiro? Outra curva. E aí ele realmente consegue, a partir desse processo matemático, né, de transposição, desenhar a Mona Lisa na primeira aula. Aí ele leva a Mona Lisa para casa e a mãe dele fala, nossa, meu filho é um gênio, acabou de desenhar a Mona Lisa no primeiro dia do curso, né? Isso tão pouco a desenhar, né? Esse é um processo matemático, né? Isso se faz com um projetor de slide contra uma parede, você consegue fazer um quadro de grandes proporções com o que você quiser. Se você quiser desenhar um Fusca, você coloca no projetor e projeta na tela e tira as linhas ali. Não é disso que a gente está falando, né? O desenho não se aprende, inclusive, desenhando de foto para papel, né? Porque a foto já é a tradução do que existe em 3 dimensões para o plano, né? Lá no Rio de Janeiro, eu tenho uma turma de desenho e pintura, e eu sempre falo, né, aqui vai ganhar a melhor nota quem errar mais, né? Porque quem me apresentar no final do bimestre o maior volume de papel ganha a melhor nota. Eu pego uma fita métrica e falo, ó, você tirou 8, você tirou 6, você tirou 9. É mentira, porque não tem nem nota, é óbvio, né? Mas para entender que, em algum momento, eles têm que parar de mexer o punho e mexer o sovaco, né? Essa é a questão. Eu tenho um professor único, talvez, da minha vida, que me ajudou em artes, né? Urian Agria de Souza, que ele fala isso da melhor maneira possível, né? Que é quem pensa não pinta, e quem pinta não pensa. E vai de encontro, né? E eu sempre falo isso nas minhas aulas, que nós não estamos fazendo prova de matemática. A gente está produzindo arte, e a arte passa por outro campo, né? Que não tem nada a ver com o brilhantismo da forma, né? Se você vai conseguir desenhar um corpo na Belas Artes com 7 cabeças e meia, né? Que corpo aqui nesse lugar tem 7 cabeças e meia, como diz a Belas Artes, né? 7 bolinhas e meia faz o corpo humano. Isso é uma mentira, né? Não existe padrão, inclusive. Esse é o problema, você engessar um garoto tão novo e direcioná-lo para o lado errado do desenho, sabe? O lado da cópia. O desenho não é cópia, desenho é invenção. O lugar da invenção, inclusive, é um patamar que é muito, muito acima da cópia, né? Do que você acha que é bonito e aí você quer fazer igual. Por isso que é tão importante abandonar o mestre, sabe? Eu odeio essa figura do mestre. Eu sempre falo, quem tem mestre é Jedi, porque eu acho horripilante você passar a vida cultuando alguém e tentando fazer igual ao que ele fez, assim. Quem faz arte vem para fazer o novo, né? O que não existe, porque a arte é invenção, não é repetição, né? Em termos de tema, de conteúdo de produção, né? Todo mundo aqui faz tiras, né? Os 3 é uma coisa mais sintética, uma coisa muito rápida. Só que cada um acaba abordando um tema diferente. No caso da Alexandra, a história da mãe e do filhinho, assim, mas não é só a mãe e o filhinho, né? Tem várias outras coisas que você usa só esse cenário. Eu queria que você contasse um pouco dessa produção tua, de onde, né, o que você tenta passar, se é alguma coisa que... Conta pra gente. Isso é uma questão até que, enfim, agora com o livro e tal, as pessoas têm me perguntado mais. É você e o seu filho? Que situação é essa? Assim, assumir que eu sou uma galinha é um pouco difícil, mas não sou exatamente eu. Mas, e não só pelo fato de o personagem ser uma galinha, que é difícil admitir isso, mas
porque quando eu comecei a fazer as primeiras tiras e tal, meu filho tinha 1 ano, eu não ia discutir com ele, brigar a respeito de posição política, Deus, lavar louça. Não era o caso na ocasião, mas era uma fantasia, talvez, assim, uma elaboração do que poderia vir a ser essa vida de mãe e das coisas que passavam na minha cabeça de qualquer maneira, assim. Então, tem situações que são muito mãe e filho, mas tem outras que são só diálogos entre uma mãe e um filho, que não são necessariamente ligados a essa vida doméstica de todo dia, de briga, de problema, né? A vida doméstica também não precisa ser só isso, mas ela é, em grande parte, animada por esse tipo de percalço. Então, acho que nasceu nesse formato porque era uma questão que, para mim, naquele momento, fazia muito sentido. Assim, uma mãe recente, e você vira mãe, né? Acho que até o Ciber fez, esses dias, uma tirinha na Folha, que era o que irrita a grávida, e não só a grávida, mas mãe em geral, que você passa a ser chamada de mãe, né? No hospital, nas escolas, ô mãe, assina aqui, mãe, não sei o quê, para uma pessoa que não é seu filho, né? Não poderia ser acontece nenhum... exatamente isso, né? Você não tem nome mais, né? Você O vira pai, mãe e tal, e ali um monte de situações novas que te obrigam mesmo a redefinir a sua identidade. E é uma questão muito... vira uma questão central na sua vida, né? Acho difícil que você se torne mãe, gostando ou não do papel. Não tem como você falar, não, isso sei lá, um passatempo, uma questão menor, eu deixo para o fim de semana. Acho que não é bem o que acaba acontecendo. Então, você é jogada, assim, não jogada, mas esse papel acaba se tornando, de fato, uma questão central na sua vida. Então, quando eu encontrei um jeito de me expressar, o primeiro quadrinho que eu fiz, na verdade, nesse formato, desse jeito, eu já tinha feito outras coisas há mais tempo, sempre no Paint. Aí era gato, era não sei o quê. Eu devia publicar, para a gente ver o que era feito no início. Talvez. Publicar? Que era uma mãe com um nenenzinho no colo, assim, de bonequinho de palito, assim, e que é uma situação muito, para mim, era horrível, que o seu filho começa a chorar descontroladamente, você está tentando descobrir o que ele tem, e aí todo mundo em volta está tentando também, por solidariedade, carinho, sei lá, também quer saber o que essa criança tem. E eles começam a falar, e você está... não, acho que ele está com cólica, acho que ele está passando mal, acho que ele não dormiu direito, acho que está com cocô, acho que está com isso aqui. E você, como mãe, vai ficando numa posição ali meio acuada mesmo, porque você não pode virar para as pessoas e falar, cala a boca, estou tentando também, entendeu? Então, esse foi um primeiro que eu fiz, assim, quando meu filho tinha meses, e eu fiz e deixei lá. E aí, depois, veio o Pintinho, né, que se colocou dessa maneira. Então, as questões, as conversas não eram sempre sobre maternidade ou sobre situações mãe e filho, mas elas tiveram que necessariamente passar por esse formato, assim, porque foi onde eu consegui me encontrar. Falei, então tá. Então, se eu sou mãe, eu acho que eu posso usar isso de alguma maneira, criar aqui um quadrinho em que lógico que eu não fiz isso conscientemente, né? Depois que você começa a elaborar em cima do que você fez, né? É mais fácil fazer isso depois, mas eu acho que talvez tenha sido isso, assim, eu posso me definir aqui de alguma maneira, e esses desenhos não vieram por acaso, assim. Eu acho que eu estava num momento em que essa identidade de mãe era
era muito forte, era muito nova, era muito interessante, então acabou tomando esse formato. Em algumas situações são, sim, coisas que eu ouço, diálogo real, e outras que são muito mais assustadoras são as que eu imaginei em algum momento, falei, nossa, vou criar essa situação, e daí o seu filho cresce e realmente a situação depois acontece, e aí parece bem pior do que era na ficção. O Dahmer já tem um quadrinho bem sarcástico e ácido, assim, a gente percebe tem uma certa inconformado com algumas coisas, você tenta usar as tiras para explorar isso, para extravasar, assim, como é que funciona? Isso sempre falam, você faz quadrinho político, aí outros. Eu já fiz muito quadrinho de costume, crítica de costume, eu não tenho nem tenho vontade de ter rótulo nenhum, sabe? Porque isso também é te prender num lugar. Tem uma questão que jornalista sempre pergunta, né? É incrível, nenhum deixa de perguntar assim, de onde vem a inspiração, como se fosse essa grande baboseira que tem a ver com aquilo que eu já falei, né? Que é mistificar o fazer artístico, né? Você então senta num trono e fica de lótus e começa a imaginar as suas tiras. Isso é uma grande bobagem, né? Que, na verdade, passa por um lugar de outorgar liberdade do fazer, sabe? Isso que a gente perdeu quando era criança, né? Então, às vezes, eu estou desenhando e faço barulho com a boca que nem quando a gente faz quando é criança, desenhando, sabe? Explode alguma coisa. Me sinto um débil mental? Não. Me sinto louco? Tão pouco assim, né? Ainda bem que existe esse lugar das artes onde ninguém vai me prender por fazer barulho com a boca ou falar sozinho, ou que em outros lugares vocês seriam criminalizados por isso, né? Fale sozinho na sala de aula da universidade. Eles vão olhar para você e vão falar, esse cara é muito estranho, né? E se você passar a falar sozinho todas as aulas, vai dar merda, com certeza. Então, existe um lugar, essa é a notícia boa, em que vocês podem falar sozinhos, né? Fazer barulho com a boca, enfim, fazer o que quiser. Eu faço muito quadrinho andando de bicicleta, por exemplo. Não desenhando e pedalando, né? Mas quando eu pedalo, eu tenho muitas ideias. Então, eu gosto de andar de bicicleta para fazer quadrinho. Foi o jeito que eu encontrei também, né? Na verdade, essa liberdade de chegar de novo aos 11 anos, aos 10 anos, isso não é um presente, né? Isso é uma conquista. Não vem de mãos beijadas, né? Você tem que passar por cima de muita coisa para falar, agora eu posso fazer o que eu quiser, indiferente do que vão achar de mim, inclusive, né? É incrível como, olhando agora, parece que foi simples, mas não é um processo simples, né? Você ganhar o direito de fazer o que você bem entender dentro do desenho ou da música, né? Do que for, assim. Porque para você sair de dentro dessa gaveta que colocaram você, né? É muito complicado, né? Pode ser confundido com um maluco ou pode ser considerado um abençoado artista, né? Como eles costumam abençoar mesmo, assim. Então, é um mundo muito duro, porque ou é 8 ou 80, né? Ou eles vão te dar remédio para você não falar mais sozinho, ou eles vão falar, cara, esse cara fala sozinho bem pra caralho, então vamos publicar e ele vai ganhar muito dinheiro com isso. É uma linha muito difícil entender até por que alguns podem e outros não podem, né? Dá para conversar sobre isso a noite inteira, inclusive. Vocês dois, já é de uma... O Dahmer já é mais antigo, mas acho que foi o que começou, esse negócio de começar a publicar na internet. Nossa geração, que quando começou a publicar, sinônimo de ser lido é se você estivesse num grande jornal. Eu acho que você foi muito lido sem estar num grande jornal por um bom tempo, creio eu. Mudou alguma coisa para vocês depois que passaram da internet para o impresso, já que vocês já tinham um grande público, assim, já tinha um público formado? Geralmente acontece ao contrário, né? A pessoa está no jornal, aí cria um blog depois. Não foi o caso de vocês. Mudou? Vocês
passar para ser para o jornal, a passar a ser algum livro depois da internet? Foi bom, foi ruim? Como é que foi isso? Eu acho até que para o Dahmer talvez tenha mudado mais. Assim. Para mim, eu publico pouco em jornal até. Ele publica todo dia, eu publico ocasionalmente. Eu acho que muda um pouco, porque você atinge um público que normalmente não entraria no seu site ou está na sua fanpage. E isso é legal, porque, às vezes, traz gente nova e fala, nossa, gostei do seu trabalho, vi... Né, eu publico, às vezes, nos cadernos Tem da essa Folha. coisa de, por estar no jornal, a pessoa já olhar com outros olhos, assim, ou não? Acho que sim. Acho que bastante gente... É outro tipo de leitor, né? É É a Dona Maria ali, quem leu o jornal que eu publico, o Globo e a Folha, é outro perfil de leitor, inclusive. Outra idade, né? E é um desafio mesmo, assim. E vir alguém dali e falar, nossa, gostei do que você fez, é legal, é ver que você atingiu uma pessoa de fora dessa esfera a qual a gente está acostumado, sem desmerecer de maneira nenhuma quem já está ali acostumado com esse trabalho, mas realmente é um pouco diferente. Assim, eu acho que mais nesse sentido, no sentido do que isso traz para a gente. O trabalho em si, acho que não tem muito o que mudar de um suporte para outro. No meu caso, é um pouco... o formato ele não é de uma tira tradicional, então ele reproduz ali no jornal mesmo a mesma estrutura que está na tela. Então, acho que é menos ainda. Isso é uma coisa que está começando a acontecer, inclusive, agora. Né? Os novos tiristas eles estão fazendo as tiras para a internet. Você vê o Will, né, o Leite, né, já levando em conta aquela barra de rolagem vertical. E algumas tiras até se mexem, né? Como é o XK... XKCD. Inclusive, usando elementos de GIF animado e tudo assim. Interessantíssimo, né? Como pode sair da cultura do papel, da publicação em papel, e se transformar em outra coisa ainda mais rica. Acho Você se lindo. vê usando essa tecnologia? Você que fez no formato de papel para a internet. Mas você tem lá a ferramenta de som, de movimento, você se vê usando essa tecnologia na sua tira? Eu não uso porque não tenho não vejo demanda para colocar som ou movimento. Mas eu entendo quem usa assim, acho interessantíssimo. Acho que é uma outra coisa, né? Um outro tipo de quadrinho, uma coisa do nosso tempo mesmo. Eu não sei, né, cara? Eu sou de outra geração, assim. Eu não desenho com caneta eletrônica. Eu desenho em papel, escaneio. Meus originais são em nanquim mesmo. Mas também acho que o que está acontecendo agora com essa questão do conhecimento tão ao alcance de tanta gente, né? Como vai surgir coisa boa, sabe? Como vai surgir... Claro que vai ter muita porcaria, né? Óbvio que vai ter muita porcaria. Mas tenho certeza que músicos, né, que nunca tiveram voz, desenhistas e poetas, e pessoas que trabalham com cinema, né? O cinema acabou naquela forma tradicional, né, em que um artista ganhava 20 milhões para fazer um filme, e aí um estúdio ganhava 600 milhões para fazer esse mesmo filme, e ninguém mais ganhava porra nenhuma, né? A indústria da música acabou, né? E eu não tenho pena nenhuma da Sony, não tenho pena nenhuma da Warner, sabe? Já tomaram dinheiro de muitos anos de muita gente, e quando você vê, né, que essa informação que é a música, né, que eles colocam até, te ameaçam com polícia se você transmitir essa informação para alguém, porque música é uma informação, né, que nem uma fotografia, um texto. Quem fala isso é um autor, eu sou autor, tenho 6 livros publicados e acho que não tem nada a ver você proibir alguém de xerocar um livro ou de passar adiante uma tira, sabe? Isso devia ser crime você proibir alguém de passar conhecimento para frente, né? O conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem, assim. Então, não será a Sony que vai segurar essa revolução com os seus advogados nem nada. A próxima indústria que vai cair é do cinema mesmo, e não há o que lamentar, assim.
vão mudar as formas de ganhar dinheiro, mas pelo menos o dinheiro não vai estar totalmente concentrado num lugar só, né? Quando eles passam aquela propaganda, a Sony esses dias passou uma propaganda do tipo, quando você faz pirataria, né, como eles chamam, né, passar conhecimento adiante, você está tirando empregos das pessoas, né? Quando que eles se preocuparam com o emprego de alguém? Nunca se preocuparam com o emprego de ninguém. E agora eles estão preocupados se alguém vai perder emprego ou não vai perder emprego. Não é isso. Não, com certeza, essa retórica ela não tem fundamento, né? Eles estão desesperados porque agora qualquer um pode gravar um disco dentro do quarto, né? E eles não serão mais os atravessadores do conhecimento, né? Que cobram R$40 por um CD, quando a gente sabe que o preço do CD é de 40 centavos de dólar, né? É claro que um dia essa mais-valia teria que acabar, né? E acabou dessa maneira. Desde que o Napster chegou e acabou, né, por força dos advogados, eles perderam o controle sobre isso, né? Como é que você vai proibir alguém diante de uma mídia que foi feita para replicar, né? Eu sempre falo que internet é que nem você mijar na piscina, não tem mais como tirar. Depois que você joga, já era, né? É um caminho sem volta, né? Eles ainda vão espernear, ainda vão nos ameaçar com polícia, com advogado, mas não tem mais volta. Essa não é uma mídia como a televisão né? Que você só recebe informação. É uma mídia que replica informação, né? E eu não vejo nada de errado nisso, assim. Acho que músico agora, se quiser ganhar dinheiro, vai ter que fazer show mesmo, vai ter que sentar a bunda no palco e tocar música. Né? Não vão mais ficar sentados num palácio ganhando dinheiro de direito do autor e de disco, sabe? Acabou esse negócio. Se quiserem ganhar dinheiro com música, vão ter que fazer música. Ou seja, nada mais justo, né, do que ganhar dinheiro com música fazendo música. Certo. Hoje a gente não vê revista nacional em banca. Tá? Meio que acabou isso, acho. Eu não sei como é que o mercado, em termos de lucro, via isso, mas na época de Chiclete com Banana, acho que chegou a vender 150 mil, 125 mil, alguma coisa assim. Então, em compensação, a gente tem internet. Hoje, todo mundo tem acesso ao trabalho de todo mundo. Né? A parte impressa, o apego ao impresso, acabou indo para as livrarias. Né? Em compensação, apesar de ter uma acabamento, a tiragem é bem menor. Como é que vocês veem isso, essa demanda do livro, né? Em vez de você ter uma revista, você tem um livro. Isso aí é bom para o mercado, é ruim, é diferente? O que você acha, Alexandre? Eu não sei. Eu acho, por um lado, acho que se não fosse a internet, se eu tivesse dependendo de uma revista, olhar minhas coisas e falar, não, eu acho que isso aqui dá, hein? Isso aqui vamos publicar. Eu nunca publicaria nada. Você acha que faz falta, assim, vamos supor, eu acho que demanda talvez, por uma revista de quadrinhos nacionais, nas bancas, assim? Eu não sei mesmo. Eu acho que talvez faça falta... até a Luciana está tentando fazer uma revista chula, que fica postergando, mas mais num sentido de curadoria mesmo, de tentar apresentar aquilo. Olha, isso aqui é parte do que está sendo produzido de legal, a gente quer mostrar para vocês, pega vários cartunistas e coloca juntos. Então, nesse sentido, eu acho que faz falta, assim, de ter alguma coisa que agregue e possa fazer um pupurri, assim, da produção de hoje. Mas, por outro lado, você se arrisca, você vai lá, faz a sua revista e quebra a cara. O acesso ao conteúdo, eu acho que não é tanto, é mais essa coisa do apego ao material físico. Né? Também, você guarda, né? Você tem onde guardar. E, ao mesmo tempo, você tem... Eu acho legal a ideia de você compilar vários tipos de trabalho numa publicação só. Mas o custo hoje, acho que talvez não vale a pena. Compensa fazer uma revista digital, passar no tablet, alguma coisa assim. Mas acho que talvez seja uma questão, não sei, o trabalho que você tem para fazer, não é nem o dinheiro, mas a sensação é isso, assim, de repente você está perdendo tempo ao fazer aquilo, não sei, mas deve vir coisa boa. O Laerte, ele fez uma tirinha dessa, né? 2 caras morrendo num hospital, aí um fala para o outro, ô Zé, o que é? Ele, vamos fazer um zine.
E, na verdade, ele debochando, né, mas ele, esses dias, conversei com o Laerte, ele falou, eu queria fazer um zine, né? Eu acho ótimo. Não vejo como uma coisa atrasada ou que vai alcançar menos gente ou mais gente, porque também a gente não nasceu para ter mais leitor, né? Eu não acho que é isso, assim. Eu quero ser o Maurício de Souza da parada. Não é isso. O que está acontecendo, na verdade. Por que não tem uma revista como a Chiclete com Banana? Por que não tem um grupo importante fazendo música na rua, né? Porque é a sociedade civil desmobilizada mesmo, né? Quando você vê no Rio de Janeiro que o Itaú cedeu bicicleta para as pessoas pedalarem, né? Esse foi o movimento dos anos 70. Na Holanda, eles pintavam as bicicletas de laranja e deixavam na rua. E falavam, essa bicicleta é de uso comum, quem quiser pedalar, deixa em algum outro lugar. Quando a sociedade civil se desmobiliza, né, e a gente só trabalha para as empresas e não pensa no bem comum e na organização civil, quem toma essas bandeiras, né, como a ecologia, né, a mobilidade limpa, são as empresas. Elas tomam essa bandeira para si e vendem isso e geram dinheiro com isso. Todos os bancos têm um braço ecológico, né? O Bradesco é ecológico, o Citibank é ecológico, o Itaú é ecológico, né? Por que o mundo não está uma maravilha, né? Eu não consigo entender isso. Por que, se todos são ecologistas, por que o mundo não está completamente limpo? Porque, na verdade, é só maquiagem mesmo para atender uma demanda de consumo, né? Eles querem que tenha um braço ecológico, né? A população acha um valor importante e bonitinho. Mas essa faz parte, né? Não ter uma revista ou zine ou produção cultural intensa, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, né, que são centros urbanos que, historicamente, têm uma produção cultural muito grande, é sinal de desmobilização mesmo, assim, né, que as pessoas estão isoladas, né, dentro dos escritórios, indo para lá, comer uma pizza, trabalha, e volta e dorme. Vai para lá, trabalha, come uma pizza e dorme. Esse é um tempo muito difícil, né, quando as instituições começam a tomar essa bandeira do bem comum, né, quando, na verdade, somos nós, sociedade civil organizada, né, os únicos capazes de fazer isso com caráter, realmente com vontade de mobilidade urbana, de ecologia e outras bandeiras que nos roubaram, né? Mas eu não vejo agora um sinal de mobilização assim. Eu vejo as pessoas dentro de casa subindo foto para o Facebook. Ninguém levanta a bunda na cadeira para conversar com 4 ou 5 pessoas numa praça. Então, me parecem os anos de chumbo, assim, né, em que as pessoas eram proibidas de se reunir. 15, 20 jovens para falar, o que nós vamos fazer nessa praça? Teatro. O que nós vamos fazer nessa praça? Música. Hoje, eles não fazem, não porque tem uma lei que proíba de 15 pessoas se reunirem numa praça para fazer música ou teatro, mas porque existe uma tecnologia que nos une ao mesmo tempo que nos mantém afastados, né, cara? É muito louco, assim, cada um na sua casa, mexendo no seu computador. É um negócio muito perigoso e só vai ser estudado daqui a 15 anos, né? Porque eu já fiz esse quadrinho. A sociologia não acompanha a tecnologia, né? O que está acontecendo agora, né? Que cada um tem um filho chamado celular e passa quase metade do dia apertando aqueles botões. Isso só vai ser estudado pela sociologia daqui a 15 anos, né? Porque a academia está sempre atrasada, 2 uísques, né? Então, quando nós estivermos bêbados, eles vão estar na segunda dose falando, cara, vamos estudar isso aí. Isso é terrível, que a gente não consiga parar o bonde, né, o carro em movimento, para falar, vamos pensar o que está acontecendo. Assim, a gente precisa pensar no que está acontecendo. E não é possível, né, porque a velocidade é muito grande das coisas que estão acontecendo mesmo. Eu acho até que a ausência de uma publicação é um pouco por causa disso mesmo. Porque é um sintoma, né? Para você reunir alguma coisa, tem que parar um momento e pensar, não, são essas coisas aqui que estão acontecendo. É isso que a gente quer mostrar. A gente não tem mais, acho, essa possibilidade assim tão fácil, tão ao alcance. Realmente, quando você quer parar e pensar e refletir, você meio que vira um chiliquento mesmo. Você tem que, não,
espera aí que não, do jeito que tá, não dá. É incrível você perceber assim como a rua, que era o lugar inicial de discussão das coisas, sabe, as praças, né? Isso se esvaziou. Hoje você vê que as praças são antipessoas, né? Elas são projetadas para não ter banco, porque se tiver banco, alguém pobre vai dormir ali, e alguém pobre dormindo ali pega mal. Então você chega no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, as praças não têm banco. Elas são lugares de transição, né? Para você caminhar e passar através delas, né? E não lugar de reunião das pessoas. É assustador, né, que você perceba que nós estamos vivendo um mundo em que você vive dentro de casa, né, e que a rua é um lugar perigoso, né? A rua não é um lugar perigoso. A rua, originalmente, sempre foi um lugar do encontro, né, da discussão, do debate das coisas. Isso se esvaziou mesmo. Bom, vai chegar no momento agora que vai abrir perguntas, né, para o pessoal que está assistindo. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa para os dois convidados? Ergue o braço, quem quiser. Ninguém? Quer escolher alguém para perguntar? Ah lá, vai lá. Eu sei que alguém tem que começar. Primeiramente, eu queria falar que eu sou muito fã dos dois, né? E que, partindo desse lugar, desse academicismo e dessa coisa toda, eu queria, falando do ponto de vista de quem faz letras e da questão da literatura, né, do quadrinho, eu queria saber um pouco da posição de vocês, apesar de, pelo tom da conversa, já saber, mas ouvir, né, como vocês se dão com isso, com esse debate? Quadrinho é literatura ou essa classificação? Porque no meio acadêmico muitos dão as costas e enquanto outros cada vez mais estão, pelo menos na minha área, quando eu vejo, eles estão aceitando, né? E estão trabalhando e pesquisando quadrinhos. Então eu queria ouvir de vocês assim alguma opinião. Eu estudei letras também. E eu acho que você pode ter uma pesquisa de quadrinhos, por que não? Assim, eu acho que eu não sei definir se é ou não é literatura. Tem quadrinhos que têm uma densidade, que conseguem discutir e tangenciar a literatura muito melhor do que romance ou conto vagabundo, mal escrito. Então, você tem coisas muito valiosas. E na Faculdade de Letras, eu acho que é cada vez maior, me parece, na academia, tem muito espaço até, talvez até demais, assim, mas as pessoas querem discutir além do texto, né? Elas estão preocupadas com imagem, com ilustração. Então, eu acho que não cabe mais até a você, assim, como pesquisador ou como estudante, responder isso. Assim, acho que as pessoas que estão, da mesma maneira que a gente falou aqui, né, de começar a fazer e sair fazendo, eu, uma pessoa que não consigo me julgar, mas apta ao desenho, fazer quadrinhos, na medida em que surgir alguma questão relacionada ao quadrinho que mereça uma examinação mais profunda, isso tem que ser feito mesmo. Isso tem que... Por que não, entendeu? Acho que a própria questão, assim, às vezes, ela isso é literatura ou não é? Mas se você encontra um aspecto sobre o qual isso possa ser tratado como literatura, por que não? Né? Não vejo por que não. Essa é uma discussão antiga, né? Sempre perguntam também isso, se quadrinho é literatura. E aí eu acho engraçadíssimo, que me parece que é um debate cercado de preconceito, né? Como se a literatura estivesse um andar acima, né? Será que quadrinho chega na literatura? Aí dá vontade de perguntar, então, será que literatura é cinema? Eu te pergunto, literatura é cinema ou não é cinema? Acho uma bobagem, inclusive,
Quadrinho é eu acho, né, particularmente, que é uma forma de expressão completamente independente da literatura e do cinema. Mas já se fez cinema com literatura, né? É fácil, inclusive, encontrar vários autores que fizeram cinema. Daniel Galera, um contemporâneo meu, amigo de São Paulo, ele faz cinema escrevendo, né? Eu acho que, imagina, né? Eu também deixo para os acadêmicos uma discussão tão boba como essa, porque veja que esse rapaz que fez quadrinhos sobre Gaza, qual é o nome dele? Joe Sacco. Ele faz jornalismo ou faz quadrinho, né? Sabe, é uma bobagem. Claro que ele faz quadrinho, né? E também sobra muito de jornalismo dentro do trabalho dele, que é tão grande, assim, tão bonito. Eu não tenho a pretensão de elevar o quadrinho à literatura, assim, porque eu não acho a literatura maior, não acho mesmo. Assim, eu sou um apaixonado por livros, estou no meu 2º livro de poesia, inclusive, mas eu não consigo ver demérito, por exemplo, né, em fazer quadrinho em relação à literatura. Eu não acho uma coisa maior que a outra. Eu não acho, por exemplo, nem que o artesanato é menor ou maior que a arte, sabe? Quando a gente fala de arte, que eu falei hoje, a arte é invenção, não é repetição, a gente sabe que o artesanato é repetição, né? É um ofício passado de pai para filho, né? Ele fala, ó, esse burrinho de barro você tem que fazer assim, depois cola a perna, depois a crina, você usa esse instrumento. O artesanato, ele é um ofício passado de tradição oral, né? E eu não acho que o artesanato é menor que a arte, né? Sim, mas veja que é diferente, assim, quando a minha tia do Sul fala para mim, estou pintando uns pratinhos de louça, eu também sou artista, André, talvez ela não esteja fazendo arte, talvez ela esteja fazendo artesanato. Mas uma coisa não é maior que a outra, sabe? A arte, inclusive, não é maior que nada, né? Que nada mesmo, assim. Qualquer outro ofício tem grandeza. O trabalho braçal tem uma nobreza enorme, assim, né? Você, ser o cara que conserta a rua, então, por que isso é menor do que escrever ou fazer cinema, assim? E a nobreza está no trabalho, né? E não no grau de erudição desse trabalho. Assim. Trabalhar é que é nobre, eu acho. Mas eu acho que tem uma aflição que é acadêmica mesmo. Assim. De repente, você tem naquele objeto assim, um tema interessante para estudar, e aí a própria academia fica tentando chancelar. Não, mas isso é literatura, vamos estudar, vamos tentar dar uma embalagem para aquilo, de modo que a gente possa colocar no nosso projeto de pesquisa e pedir a bolsa e levar adiante e tal. Então, eu acho que é uma aflição acadêmica, talvez, de tentar supostamente elevar o quadrinho, a qualidade de literatura, quando, na verdade, são... A própria academia mesmo tem vícios assim que são imperdoáveis, né? A questão de ser necessário catalogar, ver o que foi feito antes, para poder dissertar sobre aquele assunto, você precisa olhar tudo que foi feito antes, né? Que eu considero assim uma forma de neurose, porque por que você vai ter que olhar referências anteriores para falar sobre alguma coisa, né? Quando, na verdade, por exemplo, em História das Técnicas, né, a gente sabe que, por exemplo, algumas invenções, né, foram feitas sem qualquer parâmetro anterior. Assim. O Walkman é de 1981. Quer dizer, a caixa de som já existia há dezenas de anos. Só em 81 alguém falou, vamos colocar na orelha e sair andando por aí. É tão simples assim. O leme, os homens andavam de barco durante milhares de anos usando o remo como leme. Precisou passar 10 mil anos para algum idiota amarrar o leme na popa do barco e falar, agora nós temos um leme, né? Amarrar o remo na popa do barco. Então, tampouco eu acho que a academia é essa construção de referências anteriores, que vai se construir o saber por referência anterior. Os maias já faziam impressão
com argila, rolo de argila, né? Eles faziam um rolinho de argila e desenhavam coisas e imprimiam tecidos, né? Há milhares de anos, não é? Sabe de quando é o rolo de parede? Dos anos 60. O rolo de pintar parede, que não tem nada impresso, né? Que não imprime nada, ele é de 1960. Quer dizer, milhares de anos se passaram para alguém falar, não, vamos fazer um sem nada. Olha que loucura. Então, na verdade, a academia é muito viciada também. Boa noite. André, eu sou professor e sempre que possível eu sempre utilizo suas tirinhas em trabalhos escolares. Uma que muito marcante até para os meus alunos foi aquela breve fábula da consciência humana, que tem alguém se afogando e alguém manda fazer. E depois, pela constância de utilizar as tirinhas em sala de aula, e algumas com caráter até subversivo, a minha diretora chamou a minha atenção e eu parei de fazer isso e as crianças continuaram acessando o site, mesmo não colocando mais em sala de aula. Você consegue se enxergar dessa forma como um influenciador de pessoas tão pequenas? Porque os meus alunos têm 11, 12 anos no máximo. Não sei se era esse o objetivo, mas acabou acontecendo. Como que você enxerga o teu trabalho? E isso eu posso estender até para a Alexandra também. Como que isso se estende como formador de opinião, de mentes tão pequenas assim? Você sabe que seus alunos de 11, 12 anos estão vendo coisas muito piores do que meus quadrinhos, né? Então, existe uma questão hoje, né, que não dá mais para tirar o sofá da sala para a filha não namorar. A informação ela é ampla e restrita mesmo. Assim, né? Se você tem um garoto hoje de 12, 13 anos, ele já viu tudo que você pode imaginar, assim, que eu, por exemplo, com 12 anos, jamais sonharia em ver. Isso serve para o bem e para o mal. Né? Assim, eu acho que instaurar um sistema de pânico, né? De falar, meu Deus, eles vão ver violência, meu Deus, eles vão ver a pornografia. O que tem que ser discutido né, a violência ela está dentro de nós, assim como o sexo também. E o melhor que a gente tem a fazer é discutir isso, né, para que, por exemplo, o sexo não seja visto só como o que passam na internet como pornografia, né? Que a gente sabe que a pornografia não é sexo, né? Pornografia é um espetáculo circense de sexo, né? Ninguém faz sexo daquela maneira, eu acho, espero. O que acontece é que não existe mais esse momento da censura, né? De você falar assim, você vai ver isso ou não vai ver isso. Isso não existe mais, né? O que eu aconselho, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, é que se converse o suficiente para ela entender que o sexo tem um valor maior, né? E que realmente é ótimo fazer sexo e que é uma coisa, inclusive, preciosa. Assim, eu vejo hoje, eu amadureci muito, inclusive, já tratei sexo, inclusive, como brincadeira, mas eu considero um valor maior, assim, que é como se alimentar bem, né, ou respirar bem. A gente chegou num ponto que não volta mais atrás, assim, não existe mais isso. Antigamente, eu ia no jornaleiro com 14 anos e falava, eu quero comprar uma revista pornográfica. Ele falava, não, você tem 14 anos, não pode fazer isso. E é claro que as revistas pornográficas circulavam na nossa turma de 14 anos de uma maneira ou de outra, né? Um primo mais velho comprava, enfim. O que acontece é que hoje não existe mais o jornaleiro que diz sim ou não, olhando para a sua cara, se você pode ler ou não, né? Isso é excelente, assim, que a informação esteja livre para todos, assim, que esse é o exemplo só mais bizarro do que está acontecendo agora, né? A gente está se informando sobre muitas coisas, assim, sobre como construir casa sozinho, como construir encanamento sozinho, água potável, enfim, não há por que sentir medo da liberdade de informação, muito pelo contrário, assim, temos que nos sentir seguros, né, e debater a melhor forma de canalizar essa informação para uma coisa boa. Não vejo nada errado, acho que não existe nem como... Mesmo que eu achasse errado e pedisse a censura, não existe como censurar isso mais. Mas e você, como
formador de opinião? Que ele perguntou. Se isso te assusta, eu acho, né? Então, eu não... Formador de opinião, né? É que termo jocoso. O termo é horrível, mas É porque... talvez a função... É porque eu sei que meu... Veja, o caso que eu acho mais de formador de opinião é receber carta, como eu recebo todo mês do meu editor da Folha ou do Globo, de pessoas reclamando, né? Eu recebo muita reclamação. E é uma política da Folha e do Globo mandarem essas reclamações para os autores de coluna, enfim. Eu gosto de saber que alguns se incomodam, sabe? Porque eu também não faço quadrinho para agradar todo mundo, tampouco faço até hoje para os outros. Infelizmente, eu tenho que dizer que é bem egoísta mesmo, sabe? Eu faço porque eu gosto de fazer. Então, também nunca esperei do outro aprovação total, assim, não passa por aí. Eu sofria no início, sabe, há 5 ou 10 anos atrás, quando alguém escrevia e falava, você é um monstro, você não devia ter feito isso, ou isso é muito errado o que você escreveu. Mas eu aprendi que, se tem muita gente lendo, é óbvio que vai ter uma parcela grande ou pequena, ou maior ou menor, que não vai gostar, e tudo bem, porque quem é que tem amor de todo mundo? Quem é que tem raiva? Não é unânime mesmo, assim. As pessoas sentem as coisas de maneira diferente. Ainda mais em 2 jornais tão tradicionais quanto os que eu publico, assim, né? Que existe ainda uma família brasileira que lê aquilo ali. Eu não vejo problema nenhum de não gostarem. Sobre essa parte de... Eu também tenho dificuldade com o termo, né? Formador de opinião. Estou aqui com as minhas coisinhas, fazendo um quadrinho que eu considero, às vezes, uma bobagem, que é, sim, uma coisa egoísta, né? Que é uma coisa que passou pela sua cabeça ali naquele momento, estava passeando, andando de ônibus, isso aqui dava uma piadinha e tal. E às vezes, pode tomar uma proporção maior. Assim. Da minha parte, eu só tenho... Não sei, eu acho legal, assim, mas não... Eu entendo isso, assim, que é só uma parte muito, muito pequena do cotidiano das pessoas. Assim. Eu acho que até por essa força toda, né, da internet, da informação, mesmo esse papel, assim, fulano é um formador de opinião, acho que nem tanto mais, entendeu? Acho que até caixa de comentário hoje, infelizmente, forma muito mais opinião do que talvez... Esse, inclusive, é um cargo que está se perdendo também, né? Porque, na medida que os jornais perdem força também, como meio soberano de informação, esses caras que são colunistas hoje, eles já também não formam tanta opinião, sabe? Ele dá a opinião. Se ele dá a opinião dele. Opinião para os outros. E acho que, no nosso caso, talvez no meu, mais do que no do André, assim, realmente só uma coisa minha mesmo. O que eu acho mais incrível mesmo é receber esse tipo de retorno, mesmo quando é negativo, e eu nem tenho tanto alcance para receber tanto retorno negativo, mas de ver que aquilo tocou as pessoas de alguma maneira, assim, isso me fez lembrar de alguma coisa, é assim que acontece. Já recebi mensagens legais, assim, de gente, poxa, isso me fez lembrar da minha mãe que morreu. Eu acho que isso tem um valor tão grande, assim, para mim, provavelmente para a pessoa que pegou o tempo dela para me escrever uma mensagem que deve ser importante para ela, que a questão de você estar... Para onde vai isso aqui? Será que eu vou estar influenciando bem ou mal alguém? Acho que não é tanto o caso. Assim. Acho que não... Eu também não sinto esse poder assim, pressão, de influenciar ninguém, não. Inclusive, às vezes alguém fala assim, eu gostei da tirinha de ontem que saiu no jornal, aí você pergunta, qual é? O cara não lembra. Você não lembra.
ele só fica com a sensação de que ele gostou, entendeu? Porque é um meio tão rápido assim que ele fala, foi tão legal, eu falo, e qual era a tira? Não lembro, mas era bom. É muito rápido. André, aqui no fundo. Bom, no início você disse que foi para o JB e que depois o JB acabou morrendo, né? Você usou essa expressão, como muitos outros jornais também vão morrer. E agora há pouco você reafirmou novamente que os jornais estão perdendo força. Aqui você refere isso, você acha que a internet está fazendo com que os jornais percam essa força? Talvez que os jornais são sobrecarregados? O que você acha disso? Olha só, todo esse debate é achismo, né? Se o jornal de papel vai acabar ou se o jornal de papel não vai acabar, isso acho uma bobagem. Eu particularmente, acho que não vai acabar, assim, né? Mas que o poder de informação não se concentra mais só neles, né? E tampouco se concentrará só na televisão, como mídia única, né? Por exemplo, quando eu era moleque, só tinham 6 canais de televisão. Imagina você falar isso hoje para um guri de 14 anos, ele vai rir da sua cara, né? Se você falar, olha, só tinha 4 lugares para me informar, né? Ou era Globo, ou era Record, ou era Manchete, ou era TVE, sei lá. Não tinha Record, exatamente. Mas o que acontece é que eu não estou aqui rogando praga para que os jornais acabem. Os jornais são importantes também, né? Só acho que a força política também vai se dissolver para outros polos, sabe? E não acho isso ruim, acho isso bom. Não acho saudável que 2 ou 3 famílias cuidem das televisões do país, né? E que ela seja uma força eterna. Acho que é importante. A internet ela tem um valor maior, que é a democratização do conhecimento, da informação. Informação é poder, né? Poder no estado mais puro que tem, assim, né? A gente sabe ao longo da história como foi importante a informação para ganhar guerra, né? Você ganhava guerra com informação. Eu não sei se o que a gente vai fazer com essa descentralização, se formarão pequenos grupos, ou se, no final das contas, os mesmos continuarão ganhando e concentrando a informação. Porque, se você olhar hoje, quem são os donos da internet? Você sabe quem são os donos da internet? Parece que a internet é um meio super democrático, né, e que cada um opina, e que todo mundo tem vez, e que todo mundo pode produzir informação, mas os grupos espanhóis, que são donos dos cabos, né, é que estão ganhando dinheiro como sempre ganharam, né, as telefonias, né. Quem é que ganha dinheiro com a internet, né? São estruturas arcaicas ainda, né, a TIM, a Oi, é claro, né, e outras que podem me processar por eu dar nos meus bois. O que acontece é que, quando a gente descentralizar também a mídia, não no seu estado de informação, mas na estrutura física, né? Quando cada um tiver o seu servidor, quando cada um tiver o seu condição de fornecer telefone aos outros, imagina você quer ser da minha telefonia? Não, eu quero ser da telefonia dela, né? Imagina que maravilha vai ser, né? Porque as grandes concentrações de renda agora também estão nos meios físicos de transmissão da informação. Como ganham dinheiro como nunca, né? Você imagina nos anos 80 a Telerge, o grau de alcance que ela tinha, né, de lucro e todas as outras coisas. Para você comprar uma linha de telefone custava o preço de um carro, né? Muitos aqui não têm idade para saber disso, mas você comprava um Fusca ou você comprava um telefone. Olha que mundo louco, né? Hoje em dia, se você entrar numa loja, você sai com um telefone sem pagar nada, sei lá. A minha discussão maior é quem é que vai ganhar dinheiro com essa coisa toda, né? Ou se esse dinheiro será repartido entre muitos, né? Ou se é possível fazer um sistema mais artesanal de ganho de dinheiro e de transmissão de informação. Essa que é a discussão, assim. Não é só a informação que se concentra, né? Quando a informação se concentra, o poder se concentra e o dinheiro se concentra. Eu gostaria que fosse de outra maneira, né? Que essa questão das impressoras 3D, né? Não sei se você já ouviu falar disso. É possível pegar essa garrafa hoje, colocar num lugar e, em cima de um EVA ou de uma massa de plástico, eles conseguem imprimir essa garrafa já.
Essa tecnologia já existe, ela ainda é cara, mas vai ficar barata. Imagina quando cada um tiver a sua impressora em casa para produzir material. Outras indústrias vão cair. Não é só a indústria do disco e a do cinema, né? Daqui a pouco vai acabar um dos pilares do capital, que é a indústria da moda. Imagina, eu falar, onde é que você baixou esse sapato? Também quero baixar. Onde é que você baixou essa cadeira? Eu também quero baixar essa cadeira. Olha que mundo maravilhoso pode ser você acabar com a indústria da moda, por exemplo, né? Então, as pessoas não se vestem todas de verde esmeralda, porque a Gisele Bündchen usou verde esmeralda. E aí você passa a ter uma gama muito rica de produção, de invenção das coisas, sabe? Eu acho que é possível, mas, ao mesmo tempo, fiquei sabendo esses dias que, com a mesma impressora 3D, estão fabricando as primeiras armas automáticas. Os texanos, né, podiam ter feito o que quisessem com uma impressora 3D e estão fazendo metralhadoras. Então, também saiba que, daqui a 5 ou 10 anos, cada um vai ter uma arma automática em casa, se quiser. Isso é gravíssimo, né? Então, para você perceber que informação por si só não é nada, nem tecnologia. Tecnologia não é nada. O problema é o que você faz com a tecnologia. E isso passa por um princípio que está muito antes da tecnologia, que é educação, ética, formação do caráter, sabe? Então, se a gente só vai viver de informação e de tecnologia, estamos fodidos, porque nós vamos produzir armas, cada um vai ter a sua. Você quer fazer abajur ou quer fazer arma, né? Depende de como você foi educado. Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui já do nosso bate-papo. Foi bem bacana, acho que deu para conversar bem, né, sobre vários assuntos. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, que prestigiaram o bate-papo. E, claro, agradecer principalmente a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Alexandre. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo bacana. que veio. E aproveitar para lembrar que a Alexandra fez uma tira especial para o Flívio, está no Facebook, se o pessoal quiser visitar. Tá? Obrigado a todos e uma boa noite.